Olá pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre cada um de nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado por meio do nosso canal interagir com as pessoas. O nosso comprometimento em levar a mensagem do Evangelho da Salvação tem sido assim de suma responsabilidade, porque quando o apóstolo Paulo falou lá para um povo, ele disse o seguinte, que nós devemos fazer, né, essa obra, né, com ordem e decência. Quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, nós temos que ter ordem e decência. Decoro, né? As coisas de Deus têm que ser feitas com decoro, com temor, reverência. E o que é reverência? É respeito, né? Reconhecimento, né? de uma autoridade. E o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, essa Santíssima Trindade, é uma autoridade, ou são autoridades que regem sobre nós. Então nós temos que ter o temor, temos que ter essa reverência. Não é verdade? E quando nós pegamos essa palavra, a palavra de Deus, para poder levar ela, uma vez que a pessoa ela tem essa vocação, ela tem que fazer isso com temor a Deus, com reverência, respeito a Deus. O Senhor Jesus, meus irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, ele disse assim para os seus discípulos: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus está se referindo aqui a que dia e a que hora. O que ele está se referindo aqui? O que ele quis dizer ali o seguinte, olha, a respeito daquele dia. Ele está falando de que dia? Diz aqui assim, ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e perguntaram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então lá na frente, né, eu estou lendo o capítulo 24 de Mateus, versículo 3 agora, lá no versículo 36, quando ele fala a respeito daquele dia, ele está falando exatamente desse dia aqui que os seus discípulos questionaram a ele sobre a sua vinda e a consumação dos séculos. Ele diz o seguinte, ó, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, quer dizer, nem eu mesmo, senão o Pai. Somente Deus está com Deus, né, a respeito desse dia. A respeito do fim do mundo, sobre o arrebatamento da igreja, né, que vai acontecer. Vai acontecer o fim desse mundo e o arrebatamento da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, fiel, que foi lavada e remida no seu sangue, que são aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e se submetem aos seus mandamentos, eles vão ser arrebatados desse mundo. Então, ele falou assim, olha, vai acontecer que muitos vão vir em meu nome, enganarão a muitos. Todos os sinais que nós vemos, né, no decorrer dessa mensagem, até chegar ali na parábola da figueira e exortação à vigilância, né, todos os sinais que Jesus ele relatou já estão acontecendo por esse mundo. Eu não preciso, meus irmãos, que apareça um novo profeta, como tem profeta aí dizendo, ó, vai vir o El Nino aí e vai acontecer isso. Isso para mim não é novidade.
Eu não preciso que esses profetas venham replicar o que a Bíblia já diz, o que Jesus já deixou profetizado. Que vai haver terremoto em vários lugares, que vai haver, epidemias, coisas horríveis vão acontecer, sinais dos céus, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes. Tudo isso Jesus já deixou claro aqui. Esta apostasia, das igrejas, as igrejas se apartar do evangelho genuíno, as igrejas vêm com novas práticas de heresias, esse novo formato aí de teologia da prosperidade, essas coisas que surgem aí, essa sequência dessas campanhas malucas que esses líderes aí inventam. Isso já está escrito, já está profetizado. É só as pessoas pegar a história da Bíblia, ler os evangelhos de Cristo, o que os seus discípulos, aquele que ele escolheu para ser os seus discípulos, deixou escrito, seus apóstolos. É só eles pegarem e ler e olhar para esse mundo, que não há novidade nenhuma diante do que nós lemos na Bíblia, diante do que nós falamos na Bíblia. Meus irmãos, eu estava algumas noites atrás aí assistindo um vídeo que eu gravei em 2020, em 2020, falando sobre o fim do mundo, falando sobre arrebatamento, porque o propósito desse nosso canal é alertar. Eu sempre tenho sido repetitivo aqui que o propósito do nosso canal é alertar as pessoas sobre as profecias da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, do fim desse mundo. E nós, no decorrer desses anos, estamos caminhando para uma década, estamos aqui trabalhando a mesma convicção, com o mesmo propósito. Eu estava vendo lá esse vídeo, meus cabelinhos estavam até pretinho, eu não tinha essa quantidade de cabelo grisalho aqui, ó, meu cabelinho pretinho, mais novo, bem mais novo, estava lá falando, e quando eu olho para a mensagem do que eu trago hoje, é o mesmo propósito. Não muda, sabe por que não muda? Porque a Bíblia não existe o update, o upgrade da Bíblia, atualizações. Por isso que ele disse lá, passarão os céus e a terra, mas esta palavra não vai se passar. Não vai se passar. Deus é eterno. Jesus é eterno. E ele quer formar um povo para viver a eternidade. Quando se configurar nesse mundo, como diz Apocalipse, o novo céu e a nova terra. Mas é preciso que as pessoas se arrependam dos seus pecados. É preciso que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. É preciso que as pessoas reconheçam que Jesus é o Salvador, que ele veio ao mundo para fazer-nos dar a salvação. E só existe um meio de eu receber essa salvação quando eu aceito Jesus como meu Salvador, quando eu me submeto aos seus mandamentos, quando eu me submeto aos seus estatutos, escrito na Bíblia. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Eu não sei, meus irmãos, que novas criaturas são essas, sabe? Que estão aí revestidas de título de missionário, título de apóstolo, título de bispo, título de pastores, de ministro. Eu não sei que espírito é esse que eles carregam, que eles não conseguem nem carregar o espírito de amar o próximo como a si mesmo. Porque se você, líder, amasse o seu próximo como a si mesmo, você estaria lavando os pés de muitos e não julgando e acusando, como muitos de vocês fazem. Tem uma porção de líderes aí, de placas de igrejas aí, popstar, que são fariseus hipócritas da pior qualidade. Eles são tipo aqueles que queriam matar Jesus.
E de certa forma eles estão matando Jesus com a prepotência deles, com o orgulho deles, porque eles acham que eles são líderes de uma placa de igreja, popstar, é a igreja milionária, é a igreja que tem isso, que tem patrimônio aqui, tem patrimônio ali. Meus irmãos, estão perdidos. Pedro fala a respeito deles lá em 2 Pedro capítulo 2. Pedro fala lá com todas as propriedades a respeito desses tipos de pessoas, desses pregadores aí, desses falsos mestres. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, eu estava até aqui embaixo, ali com a minha esposa e as irmãs delas. Aí estava lá um irmão cantando, estava vendo uma pregação, estava lá um irmão cantando uma canção assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aí a irmã lá falou assim: nossa, não se canta mais essas músicas dentro da igreja. Não se canta, porque as igrejas é feita de oba-oba. Oba-oba. As pessoas tocando um momento de pregação para ficar só cantando. As pessoas tocando um momento de pregação e de buscar, de orar, para ficar contando historinha, para ser aqueles animador de palco, para fazer as pessoas sorrir. E com isso, o tempo de se pregar salvação, de se pregar arrependimento, de orar, passar momentos ali orando, buscando, se humilhando aos pés de Jesus, não tem. Por isso que as igrejas, esse fracasso que nós vemos aí, espiritual, é essa vergonha que nós vemos espiritualmente falando, que a gente não consegue, meus irmãos. Assim, a gente vai na igreja porque nós amamos mesmo Jesus. Eu não consigo parar de ir na igreja. Eu não consigo ser um desigrejado. Eu não consigo. Então, muitas das vezes eu vou porque eu amo Jesus. Porque eu quero estar ali em comunhão com os irmãos, cantando, muitas das vezes ali, engolindo, sabe, pessoal? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Não existe igreja perfeita. Não existe instituição humana perfeita. Mas aonde há o Espírito Santo, deveria ser ali as coisas acontecendo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas é uma porção de fariseus hipócritas por aí em cima de púlpito, que estão sendo guiados pelo seu ego e não pelo Espírito Santo. Porque Jesus disse em João 16, quando ele vier, ele vos guiará, ele vos mostrará a minha vontade, a vontade do Pai. Eu estou aqui pelo quê? Guiado pelo Espírito Santo. E se for para mim vir aqui e não ser guiado pelo Espírito Santo para falar com vocês, é melhor que Deus não me permita vir aqui. Eu mesmo não vou me permitir de vir aqui, porque eu não quero vir aqui para ficar de brá, de conversinha fiada. Por isso, quando aparece alguns aí no canal que querem arrumar algum tipo de questionamento, vazios, eu não dou nem confiança, porque eu creio no Espírito que está em mim, que me usa. Estou muito bem consciente e sano da palavra do Evangelho, que tem que ser anunciado para as pessoas. Jesus não veio trazer um peso. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado de quê? Desses dogmas, dessas heresias, desses sofismas que ficam esses fariseus hipócritas aí em cima de púlpitos de igreja, colocando sobre o povo. E fica o povo lá, indo atrás, idolatrando, endeusando, indo na deles. Por quê? Porque eles falta verdadeiramente o Espírito Santo. No Espírito Santo, para lhes dar sabedoria. Aí sabe o que acontece?
Aí fica as pessoas aí, ó, se afasta de igreja, aí começa a meter pau na igreja, ali e acolá. Sabe por quê? Porque lhes falta o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, você não vai dar confiança para isso. Como eu não dou. Eu não paro de congregar. Eu não dou confiança. Existem coisas que estão falando para mim, tá entrando aqui e saindo aqui, ó. Porque se eu permitir subir para minha mente, é sujeira. Se eu permitir descer para o meu coração, é doença. Então eu não permito. Que coisa, o que não presta vai entrar por aqui e vai sair por aqui, ó. 2 ouvidos. Mente eu tenho um, coração eu tenho um, então eu tenho que guardar. Ouvido eu tenho 2. Para o que é bom, filtra, fica o que é bom, o que é ruim, vai embora. Vai embora. E eu não quero saber. Tá certo, meus irmãos? Então, ele diz assim, ó. Por isso também ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, nós temos visto aí vários desastres naturais, não é verdade? Algumas coisas acontecendo no Brasil que não acontecia, está chegando aqui. Alguns desastres naturais, de clima, de coisas. Porque, quando ele fala aqui, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mas assim como pode ser o Filho do Homem que virá na hora que a pessoa não estiver apercebida, pode ser um desses desastres naturais e ser fatal como foi para muitas pessoas. Então nós temos que estar com a salvação da nossa alma em dia. Em dia. Para que o que acontecer, nós estejamos salvos. Estejamos com a nossa eternidade garantida. Porque saiba de uma coisa, meu irmão. O arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.